Queridos, a paz do Senhor Jesus, agradecidos a Deus somos pela oportunidade de estarmos juntos esta noite para louvarmos a Deus. Também agradecido ao nosso pastor pela oportunidade de podermos esta noite juntos observarmos a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para a carta que Paulo escreveu a Filemão. Vocês sabem que esta carta foi dividida em 25 versículos, e eu quero convidá-los a ler o versículo 10 e o versículo de número 11. É bastante conhecida de todos vocês, e nós vamos também observarmos algumas coisas dentro desta carta. Filemão, versículos 10 e 11. Para quem está com a Bíblia, dos 85 anos, é a página 1178. Se você não localizou ainda. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Amém. Queridos, esta é uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreve a um amigo. É bem provável que o versículo 2 está falando da esposa deste amigo e também a Arquipo. Paulo escreve esta carta, provavelmente ele estava preso ainda em Roma. Conforme Colossenses 4, de 7 a 9, ele pede para que Tíquico possa entregar esta carta e acompanhar o homem a quem ele estava enviando. Olhando as epístolas de Paulo, nós vamos lembrar que algumas cartas ele escreveu quando estava na cadeia, quando estava em prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. E nesta carta em especial, nós vamos destacar a pessoa de Paulo, a pessoa de Filemão, que é quem vai receber a carta, e Onésimo. Paulo, conforme todos nós sabemos, mediante aquilo que nós lemos, é o escolhido de Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Filemão, cujo nome significa afeiçoado, era um crente de Colosso. Alguns estudiosos chegam a afirmar que provavelmente era um filho na fé do apóstolo Paulo. E Onésimo era um escravo fugitivo da casa de Filemão. Se você olhar o fundo histórico desta carta, e aquilo que Paulo escreve aqui, Filemão foge da casa do seu senhor. Alguns dizem que ele deva ter furtado alguma coisa, por isso fugiu, e fugiu justamente para Roma. Roma era uma cidade cuja população, 1/3 da população, era de escravos. Na verdade, o mover de Roma se dava por meio da escravidão. E este escravo foge por ali. Mas é ali que ele vai ter um encontro com Jesus Cristo. E ele vai ter a sua vida mudada. Quando a gente olha esse texto, vamos entender que alguém levou ele até Paulo e ele vai ser discipulado. E quando Paulo vê que ele já está realmente convertido,
Paulo vai fazer com que ele entenda que tem que voltar ao seu Senhor, isto é, a Filemão. Então, esta é uma das razões pelo qual Paulo vai escrever esta carta e vai fazer com que Onésimo acompanhe aquele homem a quem ele está enviando para que entregue a carta a Filemão. Eu tenho certeza que você já leu algumas vezes. Se não leu, é uma carta de você ler muito rápida, para entender que Paulo vai pedir a Filemão algumas coisas nesse texto. E essas coisas nós vamos comentar para podermos entender. O versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, vai ver que Filemão era um cooperador de Paulo. Os versículos 13, 17 e 22, Paulo vai mostrar que Filemão era um amigo íntimo. Além de cooperador, era um amigo íntimo. No versículo de número 2, mostra que ele residia em Colossos. Ainda no versículo 2, mostra que ele era um homem de posse, um homem nobre naquela sociedade e que possuía escravo, que era algo normal naqueles tempos, ainda que não era aceitável por Paulo. E ainda no versículo 2 mostra que Filemão tinha uma congregação que funcionava em sua casa. O versículo 5, 7 e 22 vai mostrar que era um homem atencioso, hospitaleiro e gentil. E o versículo 19 vai mostrar que provavelmente fosse um filho na fé do apóstolo Paulo. Para nós aqui fecharmos Filemão, a história diz que é bem provável que ele foi martirizado em Colossos. Então, a síntese dessa carta é que Paulo vai interceder por um irmão que fora escravo na casa de Filemão e que agora está convertido ao Evangelho. Então, vamos olhar Onésimo agora. Um escravo na casa de Filemão, fugiu da casa do seu senhor, encontrou-se com Paulo e aceitou a Cristo, versículo 10. Versículo 11, tornou-se um cooperador do apóstolo. Ainda no 11, o apóstolo vai enviar novamente ao seu senhor. No versículo 12, Paulo vai se colocar no lugar dele. No versículo 18, Paulo vai pedir que Filemão perdoe o agora irmão Onésimo. E no versículo 18 e 19 ainda, Paulo vai dizer a Filemão que promete pagar a dívida que Onésimo tem. O nome Onésimo quer dizer útil. Ele vai voltar à casa do seu senhor, agora um escravo fugitivo. E nós já estudamos algumas vezes isso na escola dominical. Quando um escravo fugia da casa do seu senhor, ainda mais nesta condição de Filemão, o seu senhor, ao recuperá-lo, podia fazer muitas coisas, tinha liberdade. Na verdade, não havia uma lei que regia quanto ao escravo naqueles dias. Se o seu senhor podia até dar a sentença de morte a esse escravo, ou podia colocar uma cadeia no seu pescoço, ou até marcá-lo na testa com um F de foragido, de fugitivo, o seu senhor podia fazer. Só que Paulo vai mostrar agora a Filemão que esse homem realmente era um escravo que fugiu. Mas agora ele vai receber um irmão em Cristo, que recebeu o Evangelho e teve a sua vida transformada por esse Evangelho. E que foi discipulado por Paulo. É por isso que Paulo vai dizer, você precisa perdoá-lo e recebê-lo agora como um irmão em Cristo. E Paulo se coloca numa situação dizendo, nos versículos 18 e 19, se ele te deve, e Paulo sabia que devia,
eu vou me colocar para pagar a dívida. E Paulo vai tratar ainda, dizendo, Filemão, você sabe o que você, de uma certa forma, deve a mim. Mas eu não quero impor nada a você, mas quero que você o receba como um irmão em Cristo Jesus. Aleluia. E se for precisar quitar a dívida, eu então entro no lugar de Onésimo para quitar a dívida que ele tem. Queridos, eu olho isto e eu me vejo nesta situação. Quando encontramos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque o que nós vamos ver aqui era alguém que aos olhos era inútil, mas que agora é útil. Alguém que aos olhos humanos podia não valer, mas que agora tem Cristo, então vale. Alguém que outrora cometeu erros, que pode ter ferido o seu Senhor, os erros que ele cometeu, mas agora é alguém que Jesus apareceu na frente dele, e ele recebeu a Cristo. Veja que há uma diferença. É um escravo que fugiu, mas agora é um irmão que está voltando. É alguém que feriu você através de um furto ou o que fez, mas agora você vai receber um homem transformado pelo poder de Jesus Cristo. Você não se enxerga nisso daqui? O que era você antes? Onde estava você antes? Por onde andava você antes de Jesus aparecer na sua vida? Que valor tinha você antes de Jesus? Que valia a sua vida, meu irmão? Que valia a minha vida, a nossa vida, sem Jesus? Miserável homem pecador, a caminho da condenação eterna. O inferno te esperava como me esperava. Não havia uma esperança viva queimando no meu peito como tem hoje. Não havia uma alegria para adorar a Deus como temos hoje. Não havia uma liberdade para louvarmos, para glorificarmos, para pegarmos a palavra e nos alimentarmos, porque estávamos aprisionados pelos laços do adversário. O salmista escreve isto, e ele faz uma menção assim, do pássaro, mas o laço se quebrou, e nós escapamos. Oh, aleluia! Será que você não tem motivo para glorificar esta noite? Será que você não tem motivo para exaltá-lo esta noite? Será que você não encontra motivo para louvá-lo esta noite? Para levantar a sua mão com toda a liberdade e dizer: Senhor, eu sou agradecido. Porque era um inútil, mas agora sou útil. Ei, aleluia. Hoje você vem aqui, como já foi dito pelo pastor Sérgio, você vem, você canta, você se assenta nesses bancos, você ouve bons cantores, você ouve pregadores, você ouve música, Deus fala contigo, Deus te direciona, o Espírito Santo te enche, te dá direção.
Lá fora, você vagava de um lado para o outro, sem esperança, batia aqui, batia ali, ninguém tinha uma palavra de vida para você, mas você entra aqui, Deus manda uma palavra para o teu coração e para a tua alma. Você passa o dia cansado, é adversidade, problemas. Aí você diz, hoje é dia de culto, eu vou adorar. Aí quando chega aqui, Deus diz, sei, eles te consideram inútil, mas para mim você é útil. Eles dizem que você não vale nada, mas para mim você tem valor. Eles dizem que você não presta, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo e o teu nome está escrito. Irmão, se você não tem motivo para dar glória a Deus, eu não sei mais o que fazer. Se você não tem razão para chorar aqui, eu não sei aonde você vai chorar. Aleluia! Filemão, inútil ele era, mas você está recebendo um irmão. Um irmão, um irmão. Aleluia! Escravo, andava errado, tinha uma sentença, mas foi liberto. João 8,36, só para citar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma. Ei, escute aí, nenhuma. Pastor, mas o adversário está soprando aqui no meu ouvido. Ei, nenhuma. Você está livre. Você está livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque agora quem reina em nós é o Espírito do Senhor. A recomendação de Paulo é que receba o irmão. Não já como servo. 16. Antes, mais do que servo. Eu gosto dessa expressão, olha aqui. Há uma vírgula aí, diz assim, como irmão amado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque às vezes tem muitos crentes que têm dificuldade para receber algumas pessoas que vêm para Cristo. Tem ou não tem, irmãos? Vamos ser sinceros. Mas ele era lá da vida. Era. Jesus o encontrou. E ele vai sentar aí pertinho de você. Vai dar glória a Deus, vai chorar. E se ele for daqueles que dá aqueles glória a Deus de... Aí, ó. Se for desse, irmão, você não vai murmurar, não. Jesus libertou. Jesus tirou da condenação. Porque muitas vezes a gente, mas por que fica gritando tanto? Você não sabe a história da vida dele. Você não sabe de onde Jesus tirou ele. A inutilidade que ele tinha, e agora ele está num lugar onde o Espírito Santo diz, você é útil, você é útil, você é útil. Mas pastor, será que ele mudou mesmo? Quem é você para querer dizer se mudou ou não mudou? Quem é você para dizer se foi transformado ou não foi? Só porque você é desse jeito, todo mundo tem que ser desse jeito?
que eu faço, pastor? Olha ali o que Paulo disse. Recebe como irmão. E não é só irmão, não. Olha lá, ó. Amado. Mas vai me incomodar. Recebe como irmão amado. Mas vai gritar perto de mim. Recebe como irmão amado. Mas eu não vou entender o que ele vai falar. Recebe como irmão amado. Mas a minha situação é melhor do que a ele. Recebe como irmão amado. Mas eu sei mais do que ele. Recebe como irmão amado. Mas eu canto melhor do que ele. Recebe como irmão amado. Mas eu sei mais da Bíblia do que ele. Recebe como irmão amado. Dá para dar um amém ou não? Por quê, irmão? Irmã, se for pesar na balança, toma cuidado, você não vai ganhar de ninguém, não. Tá? Se for pesar, é melhor a gente dar glória a Deus e aleluia, e olhar só para Jesus, que é melhor. Que é melhor. Porque se for começar a pesar aqui, ali, cuidado. Vamos lá? Vamos continuar? Sim ou não? Então vamos lá. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1:27 até o 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Vamos olhar o texto. Mas Deus escolheu. A escolha foi de quem? De Deus. É por isso que eu não posso apontar meu dedinho para ninguém. Você está aqui porque você é escolha de Deus. Eu estou aqui porque eu sou escolha de Deus. Quem votou em mim para mim estar aqui? Deus. Eu não precisei de você, tal. Entenda o sentido, por favor. Senão não vai sair daqui falando, não, o pastor Marco falou outra coisa. Não, não é. Só entenda que foi Deus quem me escolheu e que te escolheu. Foi Ele. Então, mas Deus escolheu. Então, a escolha foi de Deus. Aí Paulo diz assim, o que Deus escolheu? As coisas loucas deste mundo. Eu conheço crente, hoje, que hoje ele diz assim, pastor, eu passava 2, 3 quarteirão longe, quando eu via uma igreja, que eu não queria nem ouvir, nem de longe. Eu odiava, detestava. Quantas coisas eu fiz para prejudicar os crentes. Quantas? E ele diz, esse povo é louco. Grita, levanta a mão. E dá uns glória lá, não sei o quê. E vai para a igreja, e não sei o quê. E eu digo, irmão, onde você está hoje, hein? Aqui no nosso meio. Igualzinho, irmão. Levantando a mão, uns homão chorando, derramando lágrima. Não é assim, irmão?
fazia tantas coisas para prejudicar, e hoje está aqui dando glória a Deus, aleluia. Você é a escolha de Deus, meu irmão, não se esqueça disso. Porque muitas vezes na vida, no nosso dia a dia, tem pessoas que querem nos desanimar. Tem pessoas que vêm dizer, olha, por que isso? Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que ir lá? Quer te desanimar. Ei, grave isso, você é a escolha de Deus. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te escolheu. Deixa isso entrar na tua mente, no teu coração, para que quando vier aqueles que querem te fazer desanimar, você dizer, foi Deus quem me escolheu. Foi Ele. Aí, e Deus, o objetivo da escolha, confundir as sábias. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Qual que é o objetivo da escolha? Confundir as sábias. Depois continua assim. E Deus escolheu as fracas deste mundo. Qual que é o objetivo desta escolha? Para confundir as fortes. As fortes. Aí Deus pega um crente e coloca em lugares que aos olhos da sociedade ele nunca estaria. Ele nunca estaria. Se fosse olhar pela lógica humana, nunca chegaria. Vamos pegar um caso bem, assim, rapidamente na Bíblia. Esther, órfão de pai e mãe. O tio, né, está lá cuidando dela. E aí acontece uma situação, a rainha é destituída, chama-se as moças de todas as províncias, e o tio introduz Esther entre as moças. Mas, olha, você não diz de onde você é. E a Bíblia diz que o rei acha graça. Olha como Deus trabalha. O rei achou graça, uma tradução. Diz que o rei achou graça quando olhou para ela. E ela foi preparada, para nós assim simplificar, assumiu como rainha. Aos olhos humanos, teria condições? Nenhuma. Eu estou abrindo esse parente para te dizer que onde você está, entenda que é Deus. E Deus ter te colocado lá, tem um propósito. Tem um propósito. Chega um dia que vocês conhecem a história, Amã se revolta contra o povo. Mas vamos lembrar da mensagem que Mardoqueu enviou para Esther. Esther, quem sabe, não foi por este momento, para este momento, que Deus te colocou. Que Deus te colocou. Aos olhos humanos não teria condições, mas para Deus. Louve a Deus onde você está. Glorifique a Deus onde você está, onde você chegou. Deus tem propósito aí. Deus tem propósito aí. Talvez você não esteja entendendo ainda, mas escute, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Para Deus te colocar neste lugar. Então, ao invés de murmurar, glorifica. Pastor, mas está difícil lá. Nunca foi fácil em lugar nenhum. Pastor, mas está complicado. Meu irmão, é assim mesmo. Mas você está com um Deus que descomplica. Você está com Deus que coloca a mão lá e resolve. Mas você é o instrumento que Deus colocou lá. Talvez você não tenha a sabedoria secular que eles têm, mas você tem Deus. Talvez você não tenha a faculdade que eles têm, mas você tem o Espírito Santo.
Você tem a fonte inesgotável de toda a sabedoria para te direcionar. Para te direcionar. Eu me recordo na história da Assembleia de Deus, que certa vez o pastor presidente da convenção, já isso é coisa bem antiga, chamou 3 dos advogados da igreja e disse: vocês vão ao Rio de Janeiro, que havia lá uma situação, vocês vão lá resolver. E ele ficou em São Paulo. E os advogados foram para lá e ficaram quase 5 dias procurando uma solução para resolver. E não conseguiram. Ligaram para o pastor. E o pastor não era um letrado, um homem como aqueles advogados. Mas quando ele chegou lá, ele reuniu os advogados e disse: vamos fazer uma oração. E fez uma oração. E em 5 minutos, resolveu a situação. Pare de dizer que você não é nada, você é muita coisa, irmão. Ah, pastor, eu não sirvo para nada. O que é isso, irmã? Para com isso. Você é muito importante nesta obra. Você é muito importante nesta obra. Sabe, esses dias atrás, eu falei com... Esses dias atrás é dia de mineiro, né? Sabe o que é dia de mineiro, né? A gente fala dias atrás, mas é lá longe. Eu falei com as irmãs lá em Cravinhos e falei sobre Dorcas para elas. E Dorcas não era uma pregadora. Dorcas não era uma cantora. Destaque. Uma pregadora. Dorcas fez a diferença na igreja com uma agulha na mão. Leia lá o texto. Jope era uma cidade portuária. E os homens iam trabalhar no mar. E a maioria morria. Ficava aquele monte de viúva na igreja e na cidade. E Dorcas, o que eu vou fazer? Ela pegou uma agulha e ela ia costurar a roupa das viúvas. Aí eu perguntei para as irmãs: quanto custa uma agulha? Hein? Alguém sabe me dizer? Uma agulhinha simples. Vamos colocar 1,50? Será que é muito? Hã? Não custa isso, não? R$1. Olha lá, a irmã falou R$1. Você entendeu o negócio? Tem gente que está querendo só ser destaque. Ah, eu quero cantar lá na frente, eu quero pregar lá na frente, eu quero cargo, não sei do quê. Dorcas com uma agulha. Porque, deixa eu te mostrar a diferença. Porque quando ela morreu, a Bíblia diz que mandaram chamar a Pedro, que estava a 16 quilômetros. Pedro veio. E as mulheres começaram a chorar. E diziam: eu não posso deixar essa mulher morta. Eu tenho que trazer ela de volta. Porque tem uns que vai morrer e a gente vai dizer: vamos enterrar logo. Tem ou não tem, irmão? Tem uns que a gente até simplifica o culto, né? Mas tem gente que faz diferença, irmão. E no preço que a irmã deu lá, fazia diferença com R$1. Uma agulha na mão fazia diferença. Você não canta, você não prega, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa nesta obra. Você não é mais inútil, você é útil nesta casa. Você é útil nesta obra. O que é que eu posso fazer, pastor? Procure as pessoas que estão na frente e diga: ei, eu tenho uma agulha na mão. Eu posso costurar alguma coisa. Você é útil, minha irmã. Você é útil, meu irmão. Você tem valor. Cristo foi à cruz por você. Então esqueça esta palavra, que você não vale nada. Aqui você tem utilidade, porque o Espírito de Deus vem sobre a sua vida para te usar. Vamos lá, para nós irmos para o encerramento.
nas mãos de Deus, você é útil. 1 Coríntios 3:5, Ele é poderoso para nos capacitar. 2 Coríntios 3:5, Ele nos dá capacidade para usar os dons em favor da sua obra. Atos 1:8, Ele disse aos discípulos: vocês vão receber poder para ser as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Capacidade, poder, Lucas 10:19. Ele deu autoridade aos 70 que Ele enviou. Autoridade. Então você tem a capacidade que Deus te dá, o poder que Deus nos dá, e a capacidade, ou a autoridade dada a mim e a você. Amém? Podemos ver isso na vida de Gideão, de Jefté, de Pedro, de Filipe. Aliás, Pedro, na escola dominical, domingo, você vai ver um Pedro antes e um Pedro depois. A diferença, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz. Então, o que aprendemos em Filemão? Primeiro, que qualquer pessoa pode se chegar a Cristo. Concorda comigo? Vem um que está no mundo das drogas, da prostituição ou de qualquer outro lugar. Qualquer um vai ou pode se chegar a Cristo. E Cristo, o poder dele não é limitado. Ele liberta. Ele liberta. Então não limite o poder de Cristo. Não limite. Segundo, Paulo se coloca no lugar de Onésimo. Texto 17. O cristão convertido deve perdoar. Amém? Crente, cristão convertido, tem que liberar perdão. Esse negócio de crente que ficar andando um dia, uma semana, um mês, um ano e anos, dizendo: eu não perdoo, eu não perdoo. Deixa eu lhe dar uma notícia. Tu está caminhando para o inferno, dentro da igreja. Se Jesus vier hoje, você não vai subir. Pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. Eu nem vou me interessar em saber. O que eu sei é que você tem que liberar perdão. Você está sofrendo, você está não dormindo direito, as coisas na sua vida não estão funcionando como deveria funcionar, o seu casamento não está indo bem, porque você está com o coração cheio de tantas coisas e não libera perdão. O crente convertido realmente, ele tem que liberar perdão. Perdoar é dever do cristão. Ah, mas eu estou tomando ceia todos os dias. Pode tomar ceia a vida inteira. Mas se não perdoar, não tem céu para você. Escute-me, por favor. Se Jesus voltar hoje, você não vai subir. Não vai. Nós não podemos mentir para você. Querer passar a mão na sua cabeça. Não, minha irmã, não, meu irmão. Vai, um dia vai resolver. Não vai resolver. Pare e pense na sua alma. Você tem uma alma sofrendo aí. Uma alma batida. E fica carregando esse peso. Vai para casa, vem para a igreja, vai para o trabalho, vai onde quer que ir, mas o negócio está lá dentro.
Sua vida corre risco, minha irmã. Sua vida corre risco, meu irmão. Está correndo um risco muito grande. Porque todos os sinais pertinentes às vindas de Cristo aconteceram. Esses dias eu citei a algum lugar aí, pastor Abraão de Almeida escreveu 628 sinais que antecederiam a vinda de Cristo, baseado na Bíblia. E todos os 628 já aconteceram. A única coisa que falta acontecer é o céu se abrir e Jesus levar a igreja. E você vai ficar desse jeito? Ah, pastor, mas me machucou demais. O Jesus que cura está aqui. Aquele que tem o bálsamo para curar a ferida da tua alma está aqui. Aleluia. Filemão, perdoa ele. Perdoa ele, Filemão. Era um escravo fugitivo. Mas você vai receber agora um irmão amado. Incline a sua cabeça onde você está, por gentileza. Se você quiser adorá-lo, por meio de uma oração, adore agora. Eu tenho 1 minuto, por meio de uma oração, adore agora. De inútil, útil, de quem não tinha valor, agora tem. Deus está contigo. Deus quer te restaurar. Deus quer te curar. Deus quer que você saiba esta noite que você é escolha dele. Escolha dele. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe por esta oportunidade.